Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o ponto da virada que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Jeane Cristina Oliveira de Brito Gomes nasceu em Manaus, Amazonas, em uma família de católicos praticantes. Mas aos 17 anos, ela entregou seu coração a Cristo e batizou-se na Igreja Batista. Que revolução! Depois de enfrentar forte oposição da família, ela conseguiu reverter a situação e levá-los um a um para a Igreja Batista. Cursou o seminário teológico, casou-se com o pastor Batista e depois de muitos anos passou pela maior transformação de todas. O que será que Deus ainda tinha para revelar para ela? O que aconteceu? Vamos conhecer agora essa virada de 180 graus em sua vida. Jeane, que bom que você está aqui hoje para a gente conhecer um pouquinho mais da sua história. Você nasceu então numa família de católicos praticantes. Exatamente. E aos 17 anos? Aceitei a Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. Na Igreja Batista? Na Igreja Batista. E como que sua família reagiu? Foi um grande susto. E a família, ela começa a ver como se fosse uma traição que estivesse acontecendo, não é? É a fé dos pais, é a fé em que sempre fomos ensinados. Então, é uma revolução dentro de casa. E a partir dali, o que foi acontecendo? Passou, então, a acontecer um processo na minha vida em que Deus me levou a ter um compromisso de testemunho, de oração, para que pudesse ganhar um a um para Jesus. E foi isso que aconteceu? Exatamente isso. Depois de alguns anos, todos entregaram também as suas vidas a Jesus. Puxa vida, que história bonita. Você foi para o seminário teológico, estudou teologia, casou-se com o pastor Batista, vocês tiveram um ministério de quantos anos? 15 anos de ministério. De 15 anos. E num determinado momento, vocês vieram para a cidade de Mogi Guaçu, que é aqui pertinho do NASP, né? Como foi o contato de vocês com os adventistas? Bem, quando chegamos na cidade de Mogi Guaçu, nós tínhamos que escolher uma escola para os nossos filhos. E eu e meu esposo, sempre tivemos no coração a decisão de colocar sempre uma escola cristã, para que não houvesse nenhum conflito com a educação das nossas crianças. E chegando ali na cidade, não tinha nenhuma escola evangélica a não ser a escola adventista do sétimo dia. Acontece, querer, que era muito difícil colocar os nossos filhos ali. Por quê? Porque nós tínhamos muito preconceito em relação à igreja adventista. Nossa, foi difícil então. Nós víamos a igreja adventista como uma seita. Então, colocar os nossos filhos ali era uma decisão complicada de tomar, difícil de tomar. Nossa, acabaram colocando os filhos lá. Depois de muita oração e conversa, nós decidimos, vamos colocar, porque é melhor colocar aqui do que em uma escola que não professa nenhuma religião. E essa impressão assim, dos adventistas foi mudando? Com o convívio, eu passei a observar a seriedade com que a escola trabalhava. Então, eu vi os professores, todos os funcionários, eles trabalhavam assim de uma forma muito carinhosa, levando a palavra de Deus às crianças. E eu comecei a admirar os adventistas do sétimo dia. Nossa! De preconceituosa, eu passei a ser amiga dos adventistas. Admiradora, né? Aqui pertinho, né, que fica Mogi Guaçu, tem um NASP. Você descobriu que aqui tinha um curso de convalidação em teologia, o que interessava para você e para o seu esposo também. E vocês vieram para fazer esse curso aqui de convalidação.
por algum motivo, você veio antes. Você fez uma semana antes de seu esposo vir. Como foi aquele primeiro dia de aula? Você se lembra disso? Eu me lembro. E eu me senti assim como que perdida dentro do NASP. Porque é um lugar lindo, grande, mas não conhecia ninguém. E eram 75 pastores adventistas. Nossa! Não é? E só eu ali que professava outra religião. Então, foi um tanto quanto estranho. E o que se falava nessas aulas? Nós fomos buscando simplesmente o reconhecimento, né? Para mim, iam ser somente aulas, como que revisões daquilo que eu já tinha estudado. Mas qual foi o impacto e o susto quando eu cheguei e eu vi temas e assuntos que estavam sendo explanados, coisa que eu nunca tinha escutado falar antes. Nossa! E eu comecei a ficar assustada com tudo aquilo. Ai, Jeane! Eu comecei a ouvir falar da teologia do santuário. O que é isso? Eu nunca escutei falar sobre isso. Não é? Falar do sábado de uma maneira como eu nunca tinha escutado falar. E, ao meu ver, eu acreditava que o sábado era algo que tinha sido coisa do Velho Testamento. A partir de Jesus, começou então uma nova era, a era da graça, não é? Onde o sábado havia sido abolido. E a maneira como o professor explicava, mostrava na palavra, ensinava, aquilo ali foi me causando uma profunda crise. Mas por quê? Já que você tinha esses preconceitos antes, por que naquele início ali você não falou assim, quer saber? Vou embora, largo tudo isso aqui, não quero me envolver. Essa era a minha vontade, e eu tentei. É? Mas essa não era a vontade de Deus. Que caminho Deus usou para te convencer? Eu tentava ligar para o meu marido e dizer, olha, vem correndo, me tirar daqui, que aqui é loucura. Só que o celular não pegava. E eu estava sem carro, não tinha ônibus para voltar. E eu ficava pensando, eu vou ter que ficar aqui mesmo. Nossa, qual foi a sua reação diante desses novos assuntos? Qual foi o seu estado, assim? Um conflito muito grande. E eu comecei a ver, eu comecei a ficar atenta para ver as bases bíblicas. E a forma como era explicado, a forma como era mostrado. Não tinha como. Eu falava assim, mas é da palavra de Deus, é da Bíblia. E eles estão mostrando na Bíblia, eles têm o fundamento na palavra. Assim, o conflito, né, Jeane? Eu acordava no meio da noite, assim, e eu disse, nossa, eu pegava tudo, anotava os textos que os professores mostravam, ia estudar novamente, conferir, e buscava na internet outras coisas. Só que Deus foi falando de uma maneira muito forte. Tudo isso que a gente está falando aqui aconteceu num período de uma semana? Aconteceu. Na primeira semana você já se impressionou? Na verdade, eu já vim para cá impressionada, né? Sim. Eu já vim para cá, já vi um estado em que Deus estava trabalhando no meu coração. E eu já vim para cá com algumas dúvidas no coração. Então, quando eu cheguei aqui, o susto foi maior, foi um impacto maior. Mas eu já vim por causa de amigos, não é? Eu tinha uma amizade muito grande com o pastor Osmar Reis e a Deise, e esses pastores impressionaram demais a minha vida. Amizade com os professores da escola adventista, com os funcionários. Tudo isso foi preparando, né? Foi preparando o caminho. Então, o meu coração já estava sedento por algumas respostas. Entendi. Né? Nossa, como Deus atua, né? Jeane, por que o pastor Wilson Paroski foi uma pessoa especial nesse processo? Ele foi um professor que, desde o momento que ele chegou, foi muito importante a maneira como ele conduziu a sala de aula, as matérias, e houve uma atenção muito especial, né? Quando terminou aquela matéria dele, ele nos chamou e ele perguntou se ele poderia nos visitar. Ele perguntou a mim e ao meu esposo, eu posso visitar vocês? Eu quero fazer uma visita à casa de vocês. E eu me lembro bem que fui eu que respondi. Eu nem esperei o meu marido falar nada. Eu falei, olha, eu aceito sim, nós queremos sim a sua visita. E foi marcado o dia, e o pastor Paroski foi à nossa casa com a Eliane. Você acha que é a esposa dele, né? Isso. Você acha que essas revoluções que foram acontecendo no seu coração foram também acontecendo simultaneamente no coração do seu esposo? Não. Eu estava... Mais um problema, não é? Um grande problema. Nossa. Porque eu estava desejando saber de coisas que Deus já havia começado a trabalhar no meu coração. Mais no coração dele? Não. Ele veio
para a UNASP simplesmente para cumprir uma questão curricular. Ele veio simplesmente em busca do reconhecimento do curso de teologia pelo MEC. Ou seja, além dessa crise dentro de você, ainda a crise na família. Exatamente. Mas no início eu não mostrava, eu não deixava transparecer muito. Ele começou a perceber... Mas você não chegava a falar. Ele começou a perceber um pouquinho durante o processo da convalidação e também quando o pastor Paroski falou, né? Foi quando ele ficou mesmo assim, ele ficou tenso, quando ele viu que eu estava muito interessada. Ai, imagino. E nessa visita que o pastor Paroski fez à minha casa, ele perguntou, ele disse, olha, eu tenho vontade de estudar a Bíblia com vocês. Vocês aceitam? Novamente, eu tomei a frente do meu esposo e disse, por favor, eu quero estudar a Bíblia com o senhor. Corajosa você. E eu vi que meu marido ficou me olhando. Né? Claro. Estranho. E quando o pastor Paroski saiu de casa, ele falou, o que foi que você fez? Por que você fez isso? Você me colocou numa situação difícil. Você me envergonhou, ele colocou. O que esse pastor vai pensar de nós? Que nós não conhecemos a palavra, que nós não conhecemos a Bíblia? E eu disse assim para ele, querido, o pastor Paroski é um homem muito preparado, um homem que sabe muito. Mas você já parou para pensar que você pode ter sido escolhido por Deus para ensinar alguma coisinha para esse homem tão preparado? E com essa resposta eu mexi no ponto, não é? Em que os homens gostam, né? A vaidade. E acaba acontecendo de fato, quando você se relaciona com uma pessoa, existe uma troca, né? Você não só ganha, você também dá. Exatamente. E então, com isso, ele ficou um pouco mais calmo, aceitou mais. E então começaram os estudos. Foi marcado e os sentimentos durante os estudos? Logo de início, os primeiros estudos, as primeiras semanas, eu pedi que fosse diretamente pelo sábado. Ele perguntou, que assunto você quer estudar? E eu disse, eu quero estudar sobre o sábado. Jeane, ousada. E ele disse, mas vamos começar logo pelo sábado? Ele disse, mas é o que eu quero saber. Era a sua dúvida. Exatamente. E quando os estudos começaram e ele foi mostrando, nós vimos todos os versículos da palavra, todos no Antigo Testamento, todos no Novo Testamento, que falava sobre o sábado. E aquilo ia caindo no meu coração de uma forma muito profunda, muito forte. Você estava sedenta, né? Estava sedenta. E de pronto eu aceitei essa mensagem. Entendi. De pronto eu queria isso para a minha vida. Eu disse, meu Deus, estava aqui o tempo todo e eu não enxergava, eu não via isso. Como pode? Nossa, olha, a gente vai parar aqui um minutinho na nossa conversa, Jeane, está super empolgada, tenho muitas dúvidas ainda. Como você pode perceber, a Jeane veio de um lar cristão, depois de um tempo a sua fé foi colocada em jogo, outras verdades foram apresentadas para ela, mas tinha muita coisa em jogo. E agora? Ela foi aceitando as novas verdades, mas será que ela ia arriscar a profissão, a família dela, a base, a estrutura? Como foi dizer para a igreja que eles pastoreavam que eles estavam tendo outras revelações de Deus? É isso que a gente vai saber daqui a pouquinho, depois do intervalo. Disposição, alegria, boa saúde, vigor. São tantas as coisas que você pode fazer com um simples respirar. O ar é fundamental para uma vida completa e feliz. É simples, preserve o ar, porque ele é essencial para uma vida agradável.
O programa 180 Graus, o Ponto da Virada, está de volta. Quem está aqui com a gente hoje é a Jeane Gomes, uma filha de berço cristão, estudou teologia no Seminário Batista, casou-se com o pastor Batista, mas em um determinado momento ela começou a estudar a Bíblia com os adventistas e revelações fortes foram entrando no seu coração. Jeane, vamos pensar quais as dificuldades, o que te impedia de tomar um outro rumo na sua vida? O que te segurava naquela estrutura que você tinha? A lista é grande. A lista é grande. Vamos pontuar umas coisinhas. Tinha a questão da nossa tradição, daquilo que nós aprendemos como verdade, como princípios. E abandonar tudo não é fácil. Nossa. Tinha a questão familiar, a questão da estrutura familiar. Então, meu marido já era pastor há 15 anos. Toda a nossa vida, todo o contexto estava em cima dessa questão, desse fator da nossa escolha de vida. Havia a questão pessoal, os amigos, o que eles iam pensar de nós, a nossa reputação. Não é verdade, tudo estava em jogo. Tudo em jogo. Havia questão financeira, porque como um pastor batista, toda a nossa fonte de sustento vinha através da sua profissão como pastor. Então, era romper com tudo. E se alguém te questionasse dizendo assim, essa mulher é louca, ela foi inconsequente em aceitar, ela já deveria ter cortado logo de cara? Com certeza, surgiu muitos comentários assim, não é? Mas é a questão de você ouvir a voz de Deus ou não. Eu sempre fui uma pessoa aberta à voz de Deus. E ouvir a voz de Deus sempre foi prioridade na minha vida. Eu sempre desejei, escolhi obedecer a Deus. E como que você poderia dizer que o que você estava ouvindo era a voz de Deus e não necessariamente uma vontade sua? E no início, havia esse medo. Imagino. Medo de ser enganada pela seita. Isso. E por isso eu queria ir embora correndo, sair do NASP. Mas houve um momento em que Deus confirmou que era Ele que estava falando. Como que Ele confirmou? Em um dos dias, nas aulas, eu saí da sala de aula, tentando ligar para o meu esposo, eu não estava aguentando aquele conflito todo. E eu procurei um lugarzinho, um cantinho para orar. E naquele cantinho eu comecei a falar com Deus, a chorar, a colocar diante do Senhor tudo aquilo. E dizer, Deus, não me deixa ser enganada, não me deixa entrar por um caminho que não é o caminho do Senhor. E naquele momento eu ouvi muito fortemente Deus falando no meu coração, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Eu entendi que era o Senhor falando comigo. E eu comecei ali naquela oração a questionar a minha fé, pontos da minha fé que eu acreditava, que eu sempre mantive na minha vida. E esses pontos, e principalmente a questão da adoração a Deus. Eu acreditava muito fortemente que tudo a respeito da volta de Jesus tinha a ver com a adoração. É verdade. E eu coloquei isso diante do Senhor. Senhor, não é as 24 horas de louvor e adoração, não é a adoração espontânea que vai ser o maior sinal da tua vinda? E então, quando ouvi a voz de Deus, eu me acalmei, lavei o meu rosto, voltei para a sala de aula e quando eu sentei, o pastor Reinaldo Siqueira, que era quem estava ministrando as aulas naquela semana, disse assim, irmãos, o sábado é o dia mais diferente de todos. Olha. Porque o sábado é o maior sinal de adoração que existe. Pronto, era o que você precisava. Exatamente. E ele começou a falar do sábado como algo que é a expressão da adoração, porque é a obediência a Deus. É um dia dedicado, separado, para adorar, para amar a Deus em toda a sua essência. Jeane, o que aconteceu no dia 7 de junho de 2009? 7 de junho de 2009 foi um dia difícil para nós, emocionalmente. Por quê? Porque nesse dia foi o dia em que o meu esposo chegou para toda a igreja, diante de toda a igreja, e pregou um sermão dizendo que o Espírito Santo de Deus, esse era o tema do sermão, o Espírito Santo de Deus é que nos leva a toda a verdade. E depois de pregar esse sermão, ele terminou com um texto em Atos que diz, é melhor agradar a Deus do que a homens. Onde Pedro e João diz, né, o que vos parece bem, agradar a Deus ou a homens?
E então ele disse, irmãos, eu também tenho que fazer essa escolha. E é por isso que eu não posso mais continuar a pastorear esta igreja. Nossa. É por isso que eu preciso hoje pedir a minha exoneração do meu cargo de pastor. Que momento difícil. Todos nós já estávamos chorando quando ele fez isso. Ele fez em lágrimas, eu, meus filhos. Era difícil romper Nossa. com tudo, Eu imagino. mas era necessário. Era necessário obedecer a Deus. Puxa vida. De lá pra cá, Jeane, muita coisa aconteceu na sua vida. Deus cuidou de você de forma maravilhosa. Te faltou alguma coisa? Jamais. Você vê que Deus é bom, né? Havia esse medo, eu tenho que confessar. Claro, claro. Quando foi perto de tomar essa decisão, meu marido chegou um dia conosco e falou comigo. Ele disse, você entende o que é tomar essa decisão? Você entende que no mês seguinte nós não vamos mais ter casa para morar? Olha. Porque a casa é da igreja. Nós não vamos mais ter salário, porque o salário vem da igreja. Você entende que não vamos mais ter amigos, porque os nossos amigos vão nos chamar de loucos. Nossa. Você entende que não vamos mais nem ter reputação, porque vão falar coisas de nós. Mas naquele dia vocês não tinham dúvida. Não tínhamos dúvida. Deus havia confirmado sinais, maravilhas. Deus havia confirmado de uma maneira inegável. Era obedecer a Deus. E a sua família, que foi toda convertida para a Igreja Batista, o que ela achou dessa mudança? Uma loucura. Uma loucura total. Eu imagino. O povo ficou louco de vez. E os meus pais, uma vez eu me lembro que meu pai me ligou dizendo, que isso? O que você está fazendo? Cuidado. Mas sabe, querida, Deus é fiel. Amém. Mesmo com eles, achando que era uma loucura, Deus conduziu de uma maneira que o pastor Paroski ligou para um amigo dele em Manaus. Os pais estavam morando em Manaus nessa época. E pediu para que desse atenção especial aos meus pais. E os meus pais começaram a fazer estudo bíblico também lá em Manaus. Uau. E um dia eu recebi uma ligação muito interessante. Uma ligação da minha mãe perguntando, você sabe o que eu tenho nas minhas mãos? Eu disse, não, mãe, eu imagino. Ela disse, o meu certificado de batismo. Você está brincando comigo, Porque Jane? somente os corajosos vão experimentar o céu. Mas é isso mesmo. Porque coragem, corajosa, é o que você é. Eu imagino que isso só pode ter vindo de Deus. Porque ouvindo, se a gente estivesse lendo um livro, a gente fala assim, isso é ficção. Mas você está aqui para provar que é verdade. Pura verdade. Aconteceu comigo. Jeane, depois desse período, já se passaram alguns anos, teve algum momento em que você passou por dificuldades, lógico, você se arrependeu? Crere, dificuldades todos nós passamos, claro. Mas sabe, essa história para mim, ela chama-se a história do amor de Deus. Em nenhum momento houve ou há dúvidas de que nós tomamos a decisão correta. Obedecer a Deus é a coisa mais maravilhosa que pode existir. Por que, Jeane, que valeu a pena todo esse estresse? Você conta, assim, é de admirar o sorriso, a tranquilidade. Parece que você está contando a história de uma outra pessoa, nem dá para acreditar que você está falando de você mesma. Mas todo aquele estresse que você passou, aquela dificuldade, aquelas angústias todas, por que valeu a pena tudo aquilo? Ter a certeza de que você está trilhando o caminho que agrada o coração de Deus é a melhor coisa que pode existir. Sabe, Crere? É maravilhoso quando chega a sexta-feira, o horário do pôr do sol. Até hoje é difícil segurar as lágrimas. Eu imagino. Quando chega o horário do pôr do sol e a minha família se reúne para louvar, para agradecer a Deus, para colocar as bênçãos de Deus daquela semana e poder viver o santo sábado do Senhor, o presente de Deus para a nossa vida. Dizer assim, olha, Deus, seja bem-vindo. Ai, que bonito. Imagino que para vocês isso deve ter um significado ainda maior. Muito, muito forte. Jeane, fala para mim, qual o seu padrão de vida devocional? Você segue um padrão durante a semana, no dia a dia? O que você faz para se manter conectada com Deus? A conexão com Deus, ela só pode vir através da palavra de Deus, através da leitura da palavra, de uma vida de oração e do serviço na igreja do Senhor Jesus. E para mim, a maior conexão vem em poder servir a Deus, poder contar do amor de Deus, poder testemunhar das maravilhas de Deus. E cada vez que eu faço isso, cada vez que eu saio para pregar, para testemunhar, para contar o que Deus fez comigo, eu me sinto fortalecida. Eu me sinto revigorada, a minha fé fica fortalecida. É uma história riquíssima mesmo, é isso que você tem que fazer, contar o que aconteceu para você, porque
é o maior presente que Deus te deu, né? Fala pra gente, nesse período todo, nessa história de transformação grandiosa, qual a maior lição de vida que Deus te ensinou? A depender completamente dele. Maravilha. A estar atenta, a ouvir a sua voz. E principalmente, que vale a pena obedecer ao Senhor. Umas perguntinhas rápidas para você, Jane. O que vem à sua cabeça quando você pensa na palavra vida? Jesus. Sucesso. Servir ao Senhor. Dinheiro. É um instrumento para glorificar o nome de Deus. Perdão. Deve ser exercitado todos os dias da minha vida. Pecado. Devo mantê-lo longe o maior possível. Um privilégio. Servir ao Senhor. E um pedido. O meu pedido especial é que eu possa manter-me fiel a estas mensagens até o último dia da minha vida. E um medo. É não fazer aquilo que o Senhor me escolheu para fazer. É não cumprir o plano de Deus na minha vida. Uma grande verdade. O sábado, presente de Deus. Casamento. É também um outro presente, um grande presente do Senhor. Envelhecer. Natural, necessário. Um sonho. Ver Jesus voltar. E um versículo da Bíblia que te acompanha. O versículo que está em Apocalipse, capítulo 14. O testemunho é este. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Puxa, que testemunho maravilhoso, Jane. É emocionante, a gente fica emocionado e deseja para você e para sua família que essa vontade, esse desejo de servir a causa de Deus, que isso daí permaneça, que essa busca, essa coisa de estar aberto para receber as verdades de Deus, que isso daí cresça cada dia mais, que você cresça cada vez mais. Amém. Tudo de bom para você, obrigada porque você veio aqui. E é isso aí, programa 180 graus, o ponto da virada termina aqui. A gente termina feliz por mais esse testemunho maravilhoso. Hoje foi o da Jeane Gomes. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos alegrássemos, que nos regozijássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que Deus te abençoe e até o próximo programa.